Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou o professor Rafael Marinho e vamos trabalhar Teatro, Dança e Música na Antiguidade Clássica. Capítulo 8, página 57, sexto ano. Muito bem. Nós já falamos um pouco sobre o mundo grego, tá? As colunas e tudo mais, ok? Nós já sabemos o que são as regras. Eu falei um pouco do teatro, que é a plateia, tá certo? De todas as partes do teatro, ok? Então vamos lá. Hoje, desculpa, falando em específico do teatro, da dança e da música lá na Grécia Antiga, vamos lá. Bom, eles tiveram, tanto dos três no caso, eles vão ter um papel extremamente importante nas manifestações artísticas, tá? Da antiguidade clássica, lá do mundo grego, da Grécia, da Magna Grécia, tá certo? Então, todas essas modalidades artísticas, elas vão estar ligadas a quê? Ao dia a dia, ok? E também às cerimônias ritualísticas, aos deuses. Então, olha só. Os gregos, eles vão valorizar a expressão do corpo, mas também a palavra, como a gente vai ver depois, na questão do ritmo, ok? Então, olha só. Os gregos, como eu estava falando, né, eles vão valorizar a expressão do corpo, da palavra por meio das artes cênicas, eles vão fazer da música uma forma sublime, ou seja, uma forma perfeita de se conectar com o divino, ou seja, de se conectar com os deuses. É aqui que vem o papel de quem? Dos oráculos, tá certo? Então, uma pequena introdução para o que nós vamos falar. Nada do que eu já não tenha falado. Então, vamos lá. Tem 3 perguntas, novamente. Em todo o vídeo eu vou lembrar vocês, tá? Façam as perguntas no caderno, me mandem, tá? Que eu estou recebendo lá no e-mail, duvidasartes@outlook.com. Então vamos lá. Os gregos criaram histórias para serem ensinadas teatralmente. Você conhece algum texto teatral da Grécia Antiga? Qual ou quais? Vou te dar uma dica. Dá uma olhada lá nos desenhos antigos da Disney, tá? Observe a imagem do Epidauro, lá na página 57. Espaço próprio para as apresentações do teatro na Grécia. Todos vocês, já estiveram em algum teatro que tivesse a construção, perdão, qual? Você já... Assim, uma dica, passarinho azul e laranja, certo? Pensa um pouco lá no Teatro Gasômetro, tá? Lá no Parque da Residência. Terceira. As manifestações de música e dança foram bastante retratadas nas artes visuais da Grécia Antiga. Você já apreciou alguma obra de arte que trouxesse a dança e a música gregas como tema? Qual ou quais? Do mesmo jeito da primeira, dá uma olhada num dos desenhos da Disney, tá? Ou então, lá num dos filmes da Amazon Prime. Tu vai saber o que eu tô falando, tá? Muito bem, então olha só. Como eu já falei para vocês, certo? O teatro, a dança e a música, eles vão ter um papel importante na vida grega, tanto cotidiana, no dia a dia deles, como a gente vai ver depois, né? A questão de morte, de nascimento, de colheita e tudo mais, quanto cerimonial. Então, a partir disso, para cultuar os deuses gregos, eles também dançavam. Que aí vocês vão ver o quê? O chamado de tirambo e a koimodia. Tranquilo? Calma. A gente vai já ver o que é isso. Como eu falei com vocês, ela vai ser ligada a quem? Aos deuses romanos, tá? Por exemplo, Zeus, Hera, que são os pais dos deuses, tá? Ares, deus da guerra, Poseidon, deus dos mares, Artemis, deusa da caça, Apolo, Atena, deusa da justiça, Afrodite, a deusa do amor. Para quem assiste o Cavaleiro do Zodíaco, o antigo, não aquele da Netflix que não é muito bom. Na saga do Santuário, você tem o Afrodite, que é o Cavaleiro de Peixes, ok? Hefestos, que deu fogo da vida
aos homens, e por isso ele foi condenado à morte. Todos os dias ia renascer no dia seguinte. Hércules, tá? Heracles, Hermes. Vamos pegar o último aqui. Héstia, tá certo? Então, perdão, desculpa. Deixa eu voltar aqui. Então, aqui é o panteão grego, ok? E são eles que nós vamos... Aí o teatro... Tá dando spoiler da aula. É graças a Dioniso, tá? Não tá aqui. É graças a Dioniso que existe o teatro, tá? Por causa de Tespes. Bom, falando agora em específico do primeiro capítulo, ok? O teatro na Grécia Antiga, página 58. Muito bem. O teatro lá na Grécia Antiga, ela vai ser o quê? O berço de todo o teatro ocidental, até hoje, certo? Então a primeira peça, como eu falei, uns minutinhos, uns segundinhos atrás, a primeira peça, ela vai ser o quê? Tespes, tá? Que era um ator, representando Dioniso, dizendo que colocou a máscara lá do Dionísio e tudo mais, colocando... Eu sou o Dionísio, que estejam abertas as dionisíacas. Foi a primeira peça, ok? Muito bem. Aqui tem um videozinho, tá? Bora assistir junto, que ele conta tudo isso que eu já falei até agora. Calma, vai carregar. A origem da tragédia, tá certo? Existe a tragédia e a comédia. Deixa eu aumentar aqui. Espero que vocês estejam ouvindo. Há muito tempo atrás, sempre na primavera, a cidade de Atenas recebia os cidadãos que chegavam para assistir às obras de teatro que eram apresentadas nas grandes dionisíacas. Como eu falei anteriormente, dionisíacas. De todos os lados, com suas peças escritas prontas para concorrer. Poesias escritas em tragos, que quer dizer ouro de cabra, em forma de ode, que significa canto ou hino, que se apresentavam na formação de tragóidia, que eu vou botar mais pra frente, que é o canto do bode, ok? Coro, para cantar e dançar frente ao público. As primeiras tragédias consistiam nos cantos desses coros, que representavam muitas de suas angústias. Coro Algumas mulheres e o corifeu eram representadas por este coro, como as mulheres de Atenas e as de Troia. Outras vezes eram representadas como elas eram no dia a dia, como as da tragédia, as suplicantes. O coro era formado por 12 homens que cantavam e dançavam alguma história. Este coro era representado por um ator, o Hipócritas, que representava os deuses ou os seres legendários, vivos. Para o sofrimento que viu em cena, o público podia identificar-se, uma espécie de purgação das emoções. O público acompanhava os sofrimentos, acreditando estar vivendo cada um deles. Através do sofrimento e outros sentimentos, o público achava um sentido para a vida, em torná-la excepcional. E com esta catarse de emoções, todos passavam a perceber que cedo ou tarde a vida termina com a morte. Havia nascido a tragédia, e com ela a catarse, o fogo espiritual com o qual o público se purificava. Este foi um resumo de... Pois bem, ele falou aqui, gente, sobre algumas coisas. A questão dos 12 couro que tinham cara de bode, máscara de bode. Por quê? Porque eles representavam sátiros, tá? Então, dentro do coro, você vai ter os 12, certo? E um que vai falar com quem? Vai falar com o público, chamado corifeu, tá? Coro canta em uníssono, ou seja, todo mundo canta do mesmo jeito ao mesmo tempo, e o corifeu vai conversar com o público, com o teatron e com
coro, tá? O corifeu vai conversar com o teatron e o coro, tá certo? Outra coisa que ele falou bem aqui, a questão da catarse, tá? Então, existe um site de compartilhamento e tudo mais chamado Catarse. Compartilhamento não, perdão, de fundo, crowdfunding, ou seja, tu vai doar uma certa quantia. Então, o que é a catarse? É o arrependimento. Eu vou explicar para vocês com calma, mas a catarse ela vai ser o quê? O arrependimento do herói, tá? Quem é o herói? É aquele que vai representar a peça. Muito bem. Deixa eu voltar aqui rapidinho, tá? Então, vamos lá. Já falamos de um dos estilos, que é a chamada tragédia, que vem de tragódia, canto do bode, vocês viram agora, tá? Então, toda história na tragédia, ela vai terminar com uma morte, certo? Porém, a tragédia nem sempre ela vai ser triste. Às vezes, ela vai ter um final feliz, certo? Então, olha só. Comédia vem de comódia, tá? Ou coimodia. Muito bem. Então, aqui, ó. Então, aqui são as máscaras, tá? Máscara da tragédia, perdão. A boca, no caso. Tá? O olhar também, que é um olhar, por exemplo, aqui é um olhar de suspense, até mesmo de dor. Aqui não, é um olhar de será que vai acontecer alguma coisa? Então, qual é a grande sacada aqui entre tragédia e comédia no caso do teatro grego, tá certo? Teatro grego. Vamos lá. Tragédia significa, como eu já falei, canto do bode, tá? Vem dos chamados ditirambos, tá? Ditirambos, eles são procissões aonde, como vocês viram, tinham os poetas, tinham os atores e tudo mais para chegarem e apresentarem essas histórias reais, porque tragédia significa também história real. Muito bem, e eu tinha falado com vocês lá em cima, lá no vídeo, sobre a presença dos sátiros, que era o coro, tá? Que eram 12 homens com máscara de bode, com roupa, máscara e adereços de bode, certo? Que se tu não sabe quem é o sátiro, é só tu ver ser que tinha um olho só, se eu não me engano, que era um moreno, que era metade homem e com a perna de bode, certo? Ele é um sátiro. Muito bem. Então, como eu falei, né, o coro e o corifeu, tá bom? Coro são todos comentando com o Deus, que é o Hipócritas, e o corifeu é aquele que vai dialogar com o teatro, que é o público, e o coro, que é o conjunto de sátiros, ok? Vamos lá. Aqui eu tenho um vaso grego, tá? Fundo negro com imagem branca, da Medeia. Medeia é uma tragédia grega. Então, se vocês perceberem, desse lado aqui, deixa eu pegar aqui, peraí. Desse lado aqui, eu tenho a imagem feminina, ok? Deixa eu apagar. E do outro lado, como vocês podem perceber, pronto. E do outro lado, como vocês podem perceber, eu tenho um sátiro. Este sátiro, ele vai significar o quê? Tudo aquilo que os humanos tinham medo. Muito bom. Comédia. Bom, enquanto que a tragédia vem de tragóidia, que significa canto do bode, a comédia significa canto de coimodia ou canto de fertilidade. Então, nessas festas, você tinha o quê? Você tinha a celebração das colheitas, por exemplo. Das colheitas e da vida. Tá certo? Então, a lição da comédia, comos, ok? E ao invés de sátiros dentro da procissão, aqui você vai ter pessoas com máscara de animais. E essas pessoas com máscara de animais, elas vão fazer o quê?
paródias, sarcasmo com os deuses e governantes. Então, era uma forma, por exemplo, você assiste lá o jornal, você pega o diário, por exemplo. Não sei porque ainda, mas com certeza tem. Tu pegas o diário, teu pai pega o diário, tua mãe pega o diário, teu avô pega o diário. Tem uma charge. Aquela charge, ela que é um desenho engraçado sobre uma celebridade, alguém conhecido, ela vai, como eu falei, né? Ela vai falar de uma forma cômica, uma forma parodiando, com sarcasmo, ironia, não sei o que e tudo mais, de determinado personagem público, ok? Pode ser o presidente, pode ser o governador, pode ser um ator, não sei, tá? Então, vamos lá. Aqui eu tenho também essa questão dos vasos gregos, tá? Que a gente viu lá na aula passada. Então, vamos lá. Por exemplo, aqui eu tenho as pessoas com máscara, certo? Deixa eu ampliar aqui rapidinho. As pessoas com máscara de animais, certo? Até a feição deles, se tu perceberes, é diferente da feição da... Okay? Muito bem. Deixa eu pegar aqui a outra. Aqui o vaso. A mesma coisa. Olha aqui a feição. A feição é diferente. Tu vais trabalhar algo... Aqui é uma mulher, certo? Aparentemente grávida. Então, aqui, meus queridos, o que vai acontecer? A comédia ela vai ser algo para rir. E o final, ele não vai ter a questão da morte, como a tragédia sempre vai ter. Então, a morte na tragédia, ela não é algo ruim. Ela vai ser algo para purificar as pessoas. Ok? Aqui está dizendo o seguinte: sarcasmo é um zombeteiro, é o que demonstra sarcasmo, sarcástico, tá? Então, olha só, ainda falando dessa questão do teatro, tem uma peça chamada A Odisseia que eu falei lá no início para ver no Amazon Prime, uma peça grega, não sei o que e tudo mais. Existe esse filme lá para vocês assistirem. Se não tiver ou não quiser, é só procurar no YouTube da vida que tu acha, certo? Então olha só, A Odisseia de Odisseu. Vamos lá, acompanhem comigo. A Odisseia é uma história da mitologia grega que narra o retorno épico de Homero para casa. No caminho, o herói encontra deuses e figuras mitológicas enfrentando grandes desafios. Essa conhecida história foi recontada por Ruth Rocha no livro lançado em 2011 pela editora Salamandra. Então, qualquer história hoje que você tenha alguém querendo voltar para casa e não consegue por conta que existe diversos percalços pelo caminho, é uma releitura da Odisseia. Você que gosta de Guerra nas Estrelas, a Odisseia é base de Guerra nas Estrelas. 7, 8 e 9. Tranquilo? Desculpe. A dança, segunda parte do livro, ok? Mas antes de falar dessa segunda parte, lá na página 59, tem uma atividade que eu muito gostaria que vocês fizessem, ok? Oficina, acompanhem comigo. Cena de comédia. Um dos gêneros teatrais desenvolvidos pelos gregos foi a comédia, que recriava situações cotidianas e abordava questões relacionadas com a política e a sociedade. Primeiro, reúna-se com 4 ou 5 colegas para criar uma cena teatral no gênero comédia. Pensem em alguma situação do cotidiano de vocês que possa ser estruturada como uma cena teatral. O tema, as personagens e as ações. Depois disso, ele vem pedindo para quê? Para vocês ok? Fazerem esse roteiro que vocês vão me entregar pelo e-mail, ok? Então, o que vai acontecer? Segundo,
Separem materiais disponíveis que colaborem na caracterização básica dos personagens e do local da ação. Leiam novamente o roteiro e criem uma improvisação para a cena de comédia, trabalhando os gestos, a voz, o comportamento e as relações entre os personagens. O que tu podes fazer? Uma animação em stop motion, se você conseguir. Vou te dar 2 semanas, mais 2 semanas. Animação em stop motion, pode fazer teatro de marionete, teatro de boneco, ok? Tudo isso para você mostrar essa cena de comédia que você vai me enviar, ok? Eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever isso para ti depois, na segunda-feira eu acho que eu estou mandando. Eu vou escrever para ti para ficar melhor essa segunda parte, ok? Então, 2 semanas. Vamos lá. A dança e a música na Antiguidade Clássica. Se o teatro ele vai trabalhar com essa questão da alegria e da tristeza através da tragédia e da comédia e da mistura dos dois, que é a chamada tragicomédia, agora a gente vai falar em específico da dança e da música, ok? Então vamos lá. Tanto um quanto o outro, eles vão ser usados como contato com o divino. Por quê? Porque eles vão estar presentes em todas as adorações dos deuses. Você quer falar com Zeus, você vai dançar e vai fazer uma determinada música para chegar até ele, tá? Não se sabe ao certo como eram essas músicas. Por quê? Porque não existe partituras dessa época. Existem fragmentos de notação musical e registros literários e imagens, tá? Com pinturas e esculturas. Pinturas de afresco e as esculturas que nós já vimos lá no capítulo passado, ok? Então, assim, pelo menos por conta dos instrumentos usados, que é o que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Então, olha só. A música, ela vai estar presente, como eu já falei para vocês, eu falei lá no iniciozinho, ela vai estar presente em todas as comemorações, sejam de agricultura, colheita e plantio, no lazer do dia a dia deles e nos Jogos Olímpicos. Então, os Jogos Olímpicos que nós vemos, nós somos espectadores de 4 em 4 anos, eles têm como base os Jogos Olímpicos gregos, com a questão da música, com a questão da tocha, que é o fogo, que era trazido apenas por mulheres, tá certo? Era a única vez que as mulheres, principalmente espartanas, elas podiam adentrar no teatro, tá certo? E aqui também, na questão da música, tá? Você vai ter como principal elemento trabalhado por conta dos poemas o ritmo, tá? Então, aqueles que... o nome deles aqui. Aqueles que cantavam... tá? Os declamadores, certo? Eles tinham que saber a questão da métrica, a questão do ritmo, desculpa, para fazer os recitais tanto na coimodia quanto na tragoidia, ok? Bom, aqui eu tenho alguns instrumentos, tá? Que é a flauta, a cítara, tá certo? Feita por Éfeso com casco de tartaruga e a lira, que aqui eu vou daqui a pouco, talvez não, vou mandar durante a semana a lenda de Apolo, tá? Apolo não, de Homero, tá? Aonde ele vai trabalhar o quê? Ali, descendo ao inferno para pegar a sua amada. Vocês já viram um filme chamado Festa no Céu? É baseado nessa tragédia. Você já jogou, com certeza, Dantes Inferno. Ele também é baseado nessa tragédia, ok? Então deixa eu só abrir para vocês verem aqui. A flauta, tá? A cítara e a lira, ok? Bom, na questão da dança,
Assim como a música, assim como o teatro, ele vai ser uma ação expressiva do dia a dia. Então, para tudo, eles vão dançar e vão cantar. Sejam rituais, sejam encontros sociais, tá? E através da música, através do transe da dança, você vai ter o quê? A comunicação com os deuses. Então, ali você vai ter o quê? A ideia de estar com os deuses. Quem fazia isso principalmente? Os chamados oráculos. Se tu assistiu 300, logo no início, você tem essa cena, ok? Já falei para ti que a primeira peça, ela vem de Dionísio, tá? Da Dionisíaca, tá? Então, Tespes, lá em cima que eu falei para ti, ele vai trabalhar a dança, ele vai trabalhar a música na ideia de fecundidade da terra e entusiasmo da vida, tá? Questão da encenação teatral, tá? Então você vai ter essas danças, você vai ter danças específicas para tragédia e você vai ter danças específicas para comédia, onde o corpo ele vai mostrar o estado de espírito. Por quê? Porque você usava uma máscara. Você era 2, 3, 4, 5 personagens. Tranquilo? Então, além de tudo isso, a dança e a música, ela vai ser usado para quê? Para homenagear os mortos, para festejar nascimentos, para festejar casamentos e também banquetes, seja de casamento ou de outras coisas, tá? Ou seja, tudo vai envolver dança e música. A dança, ela vai envolver então o homem, o divino e a vida dos gregos. Dançar para tudo era o que o povo grego artisticamente fazia, tá? Então, vamos lá. Vou explicar para vocês tanto a checagem quanto sua vez e o segundo olhar, porque alguns de vocês estão tendo dúvida para fazer as atividades. Muito bem, então olha só. Lá na página 61, primeira questão. Observe a imagem ao lado. Construção feita no período da Antiguidade Clássica. É um teatro grego. Naquele formato. Esquenê, proscênio, orquestra e teatro. Aí tu vem me dizer as necessidades expressivas do quê? Para que o teatron, o próprio nome já diz, ele foi feito? Eu sei que tu sabe. Segunda, a música na Grécia Antiga era compreendida como forma de... Para que servia a música? Com quem que eles se ligavam através da música? Terceira, leia o texto a seguir sobre a dança na Grécia Antiga. Então vem dizendo aqui, para os gregos a dança era de essência religiosa, dom dos imortais e meio de comunicação com eles. A dança é também um meio excelente de ser agradável aos deuses e honrá-lo. Platão, Leis, sexta. Enfim, a dança é divina porque dá alegria. Para Sócrates, a dança forma o cidadão completo. Para ele, a dança é um exercício que dá proporções corretas ao corpo. Povo admirável que não separou o corpo do espírito, para quem o corpo também era um meio de conquistar o equilíbrio mental. O conhecimento e a sabedoria. Então tem esse texto, tá? Tem esses vários fragmentos de texto. Então tu vai comentar sobre a relação dos gregos com a dança. Tudo isso que a gente falou agora, tá? Como um ato de honrar um diálogo entre a sua percepção e a dança. Então, o que tu entende do texto? Através de tudo isso que sua vez, os deuses da mitologia grega tinham características humanas e suas histórias se relacionavam com as paixões, as provações e os sentimentos humanos. A mitologia é uma forma de representar o mundo, a vida e o próprio homem. Reflita sobre as características e as histórias dos deuses gregos e crie um texto teatral, construindo uma cena onde alguns desses deuses se encontrariam nos dias atuais. Lembra do texto teatral que nós vimos em sala de aula, aonde vai colocar um nome, o que está fazendo e descrever a cena todinha? Pois é o que tu vais fazer aqui, só que envolvendo o quê? Envolvendo deuses gregos, hoje. Segunda, as personagens da mitologia grega foram objetos de inspiração para criações artísticas muitos séculos depois.
Caravaggio, que representou o momento em que a personagem descobre seu reflexo na água. Observe e ao lado, com atenção, escreva uma pequena cena para ela. Meus pequenos dramaturgos. Vocês vão escrever três cenas, tá? Uma em grupo e duas individuais. A terceira. A música criada pelos gregos relacionava-se com o divino e a mitologia. Explique a importância das imagens de músicos e instrumentos gregos presentes nas esculturas, cerâmicas e pinturas, assim como nas histórias da mitologia. Muito bem, então, por que eles representavam as pessoas dançando e tocando, ok? Nós vimos isso aqui também, tranquilo? Então, qualquer dúvida me procurem. Aqui eu me despeço de vocês. Salam aleikum.